Graça e paz, amados. Bom dia. Bom dia. Hoje, 22 de agosto, estamos aqui para falar sobre provações. Todo cristão passa por provação. E mesmo que ele não seja ainda cristão, que ele não aceitou Jesus como Senhor e Salvador dele, ele ainda passa também. Todas as pessoas, o mundo inteiro, passando por lutas, né? Nós somos provados. Deus nos criou e estamos aqui, né? Para aceitar Jesus, para nos tornarmos filhos de Deus a partir do momento que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nos tornamos filhos. Somos apenas criaturas até o dia de aceitar, de confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Tá bom? Mas aí nós passamos por provações. Passamos por muita luta, muita provação. Depois eu vou dar um estudo sobre isso, sobre os filhos de Deus, como nós nos tornamos filhos de Deus, tá bom? Mas hoje é sobre provações. Todos nós passamos. E o que são provações? É o mesmo que provas, martírios, sofrimento, tormentas, transes. Às vezes está faltando dinheiro na casa, você diz, estou passando por luta, é uma provação. Essa provação aí não é nada perto do que pode ser pior, né? Porque às vezes está faltando grana, mas tem alguma coisinha para você se alimentar, ainda dá para você se ajoelhar e orar. Ainda tem algumas coisas na sua casa, não está tudo liso, né? Então, graças a Deus por isso. Essa luta não tá tão grande assim, não. Ainda tem farinha, ainda tem feijão na panela, né? E para cozinhar. Mas, que coisa feia é os martírios mesmo. Sofrer por amor a Cristo, morte. Tanta coisa que o povo de Deus no passado passaram e até hoje em alguns países estão passando. Por causa do Evangelho, né? Romanos 8,18 diz: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo disse que não era nada o que ele estava passando aqui. A glória do porvir é bem melhor. O que Paulo estava esperando, que é o que eu espero e cada um de vocês tem que esperar, a vida eterna. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, está aguardando o quê? A vida eterna. Qualquer momento, Jesus pode aparecer para nós pessoalmente, que é levando a gente, né? Deixando esse corpo mortal, essa carne, e o espírito indo para a glória. Qualquer momento. Ainda que ele não venha com as nuvens, porque ele vai vir, né? Estamos esperando a vinda dele, onde todo olho verá. Mas se ele não vir dessa forma, você vive, você morrer antes, mas pelo menos você vai se encontrar com ele frente a frente, só você e ele. Amém? Então não se preocupe, de alguma forma você e eu iremos nos encontrar com Deus. Paulo disse aqui, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, um naufrágio 3 vezes em naufrágio. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Uma noite e um dia. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, na cidade, no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Olha só, em tudo isso que Paulo passava, pesava sobre ele a preocupação sobre as igrejas. Paulo não estava olhando para ele mesmo, para o próprio umbigo, eu estou sofrendo, não. Ele estava pensando assim, o tempo que eu passar aqui nessa terra é fazendo a obra. Eu me preocupo se os irmãos estão firmes ou não no Senhor. Entendeu? As cartas de Paulo, todas é assim. Mesmo ele preso, chicoteado, ele não está lá, gente, eu estou aqui sofrendo tanto. Ele está pregando o Evangelho. E assim devemos ser nós. O exemplo de Paulo é para nós, esse exemplo. Missionário Paulo. 2 Coríntios 11, 24 a 28. Esse exemplo de Paulo, de se preocupar com as igrejas, com os irmãos, se estão firmes ou não. Tem pessoas aí que dizem, mas não estou nem aí, eu já estou salvo mesmo, estou nem aí para ganhar alma. Gente, que cristão é esse? Que espécie de cristão é esse? Que só se preocupa consigo mesmo, muitas vezes com sua própria família, e não está nem aí para os outros. Às vezes nem com a família não se preocupa.
É necessário, irmão, se preocupar. Mulher, você evangélica, se preocupe com seu marido, com a salvação dele. Ore por ele, para ele não cair na prostituição, para ele não te trair, sabe? Ore 24 horas por dia, não por sua causa. Ah, não quero ser traída, não. Para que esse homem não vá para o inferno, sabe? É pela salvação dele. Fui casada há 29 anos com meu marido, 24 anos, buscando a Deus, né? Aceitei Jesus. Depois de 2 meses ele aceitou. E minha preocupação era com o meu marido, com a salvação dele, com a minha, com a dele, com minhas filhas, sabe? Sempre na presença de Deus. Enquanto eu tiver vida, eu vou estar me preocupando com minhas 4 filhas, com meus 3 netos que tá na barriga, com meus genros. Vou estar sempre me preocupando. Como Paulo se preocupou com as igrejas, essa é a minha preocupação, né? De me preocupar com minha família e também com meus irmãos, se estão firmes ou não no Senhor, sabe? Volte sua mente para isso, porque isso aí sim são pérolas. Essas coisas aqui do mundo, por mais que a gente se apegue, todas vão sair de nossas mãos. E nós também vamos sair da terra e vamos deixar tudo aí, né? Mas as coisas de Deus é eterna, amor é eterno, ele vai para a glória, só com a gente. Vamos amar, irmãos, como Paulo amou, tá bom? 2 Coríntios 11, 26. Muitas vezes passei em perigos em viagem. Esse eu terminei de ler, né? Vamos lá. 2 Coríntios 1, a partir do versículo 4. Que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque com as aflições de Cristo, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação. Se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmão, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Amém? Então, Paulo está dizendo aqui que a tribulação na Ásia foi tão grande que eles quase abandonam o próprio corpo. Eles acharam que ia morrer, viu? Eles, que não ia suportar. Fomos tão agravados, sobremaneira, que achamos que não podia suportar. Eles, desesperados da própria vida, eles disseram, pronto, já era essa vidinha aqui, essa carninha aqui vai embora, né? Mas em nós tínhamos a sentença de morte, já tinha uma sentença de morte sobre eles, para que não confiássemos em nós. Eles pensavam, não, pode até ser que eu tenha que morrer, mas eu confio que Deus pode me ressuscitar se Ele quiser. Amém? Se Deus quiser que morra, Ele faz ressuscitar, meus irmãos, se Ele quiser também, tá bom? E outra, que a gente não é eterno aqui nessa terra, não. A gente vai sair daqui de alguma forma. Se não for por coronavírus, por câncer, muitos irmãos morreram de câncer, né? Parada cardíaca, alguma doença aí para essa carne velha morrer e o espírito subir para a glória. Então, se não for através de uma tribulação, de uma perseguição, uma grande perseguição por Cristo, de alguma forma a gente vai sair dessa terra, tá bom? E Paulo está dizendo aqui, somos afligidos sim, abundantemente. E com a mesma tribulação também nós temos consolação. Deus nos consola, da mesma maneira que Ele permite a tribulação, Ele nos consola. Né? Ele faz a ferida, tem um versículo que diz, e Ele mesmo cura, entendeu? Então tudo que nós temos passado, irmão, essas perseguições, as tribulações, as provações, é para o nosso bem. Com essa mesma tribulação nós vamos ajudar outros que estão passando também por elas, tá bom? Mateus 12. Espera aqui, deixa eu ver aqui. Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor.
Se chamaram de Beelzebul ao cabeça da casa, quanto mais aos membros da sua família. Se chamaram de Beelzebul, Jesus Cristo, quanto mais nós, né? Os servos de Jesus Cristo. Então não se preocupe se alguém está te chamando de louco, de Beelzebul, de demônio, né? Eu mesmo fiz um vídeo no YouTube e já vi críticas, né? Vieram pra mim. Eu não deixei as críticas não, porque eu não sou obrigada a deixar crítica não, viu? Se tiver algum elogio, glorificado seja o nome do Senhor, amém. Mas algumas pessoas deixam crítica e tudo, e eu já recebi algumas críticas, até apaguei, né? Que eu posso fazer isso. Mas são pessoas invejosas, pessoas que não gostam do evangelho, odeiam o evangelho, não gostam de mim, nem de você que está pregando o evangelho. Tudo que nós temos a fazer, irmãos, é ter misericórdia dessa pessoa, né? Então já me chamaram praticamente de Beelzebul, né? Que uma pessoa disse assim, eu vim buscar uma palavra de Deus e olha o que eu encontrei. Uma mulher assim, né? Então, outros no mesmo vídeo me elogiaram. Disseram, eita, pensa de Deus, que palavra abençoada, entendeu? Porque quando a pessoa é de Deus, ouve a palavra de Deus, irmãos. Quem não é de Deus, não ouve, diz a Bíblia, não ouve. Não consegue, então ele só critica, ele é endemoniado, endemonizado, ele tenta parar você. Então se alguém está tentando te parar, você está fazendo a obra do Senhor e alguém está te jogando pedra, glória a Deus, irmãos, aleluia. Você não é obrigado a deixar escrito a crítica dessa pessoa para você, não. Apaga em nome de Jesus, não fica só olhando. Se foi no teu celular, no teu privado, vieram com a mensagem, apaga, você não é obrigado a ouvir, não. Em nome de Jesus. Foca como Paulo focou. Paulo não ficava vendo as mensagens diabólicas, não. Paulo focava no reino de Deus, nas coisas de Deus. O povo atirando pedra. A pedra chegou, você joga assim de lado e aí continua. Faz a obra, tá bom? Não fica observando coisas diabólicas, não, que estão dizendo contigo, não. Quando você está fazendo a obra do Senhor, sempre vai ter gente te acusando. Da mesma forma, quando você está trabalhando para ganhar seu dinheiro. Satanás vai fazer de tudo, mandar pessoas para te atazanar os ouvidos, sabe? Sempre vai ter uma crítica, clientes chatos, cliente endemonizado. Por quê? Porque o Satanás não quer que você prospere, viu? Ele não quer. Só que você também não pode trabalhar dia e noite, cansando, de domingo a domingo e não buscar a palavra do Senhor, as coisas de Deus. Porque senão você vai deixar brecha, Satanás vai te pegar lá na frente, tá bom? Então busque a Deus, mesmo você trabalhando de sábado a sábado, sabe? Guarda um dia pro Senhor e tudo, mas não deixe de buscar a Deus. Porque viver aqui nessa terra sem buscar a Deus é viver perdendo tempo. Marcos 16, a partir do 15, diz-lhe, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tá bom? Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Jesus, ele não vai te deixar só. Pode ir pregando o evangelho, você vai ver os sinais. Você vai ver pessoas aceitando Jesus, você vai ver casamentos sendo restaurados. Eita glória, você vai ver pessoas que estavam à beira da morte, querendo se matar, dizendo, não, minha vida é preciosa para Deus, eu amo o Senhor. Eu sou servo do Deus Altíssimo agora, tá bom? Você vai ver as obras sendo o fruto do teu trabalho, o fruto do trabalho de Jesus, né? Lá em Isaías 53, o fruto do teu trabalho, o fruto do trabalho do Senhor, que ele foi tão martirizado, tão menosprezado, tão judiado na cruz. E o fruto desse trabalho vai ser visto. Vamos ver aqui? Em Isaías 53. Eu acho muito lindo, meus amados, esse versículo. Deus me fez lembrar agora, né? Eu não tinha colocado aqui na minha pregação, na minha mensagem. E às vezes eu estou aqui falando, Deus me traz algum versículo à tona na mente. Isaías 53. Glória a Deus.
Glória a Deus. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Isaías 53, o 10 e o 11. O Senhor verá o fruto do seu trabalho. E nós também veremos, irmão. Tudo que a gente fizer aqui, o que você sofrer, se você for apanhar, passar fome, ficar nu por aí, acontecer coisas terríveis com você, você vai ver o fruto do seu trabalho. Eu vou ver o meu. Esses vídeos todo dia sendo feitos, eu vou ver, logo eu verei a resposta. Eu creio que eu vou ver pessoas que vão dar testemunho, dizendo, olha, através dessa mensagem eu aceitei Jesus. Eu vou ver o fruto desse trabalho, porque o Senhor me prometeu que não era em vão. Então vale a pena tirar um tempo do meu dia, algumas horas para me debater nessa palavra, me debruçar nela, aprender mais e mais e passar para você, amém? Glória a Deus. Muitos casamentos restaurados, o Senhor fazendo maravilhas. Oh, glória a Deus. Não é em vão, meus irmãos, não é. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. Ele hoje está aqui conosco, dia 22 de agosto. O Senhor está conosco. Você não está só, amém? O Senhor está com você nessa tribulação, nessa provação. Não sei o que é que você está passando. Se é falta de dinheiro, se é seus familiares te perseguindo, se é o desvio de seus filhos. Você está buscando a Deus, mas essa tribulação, essa provação é a falta de seus filhos na igreja, de joelho, buscando o Senhor. Sabe? É seus netos, seus sobrinhos, sua mãe, seu pai não está buscando a Deus, você está buscando e eles não estão. Muitas vezes estão te perseguindo, o inimigo está se levantando contra você. Sei lá, são tantas lutas, irmãos. É enfermidade, provação de enfermidade. É tanta coisa. Mas saiba que nessa peleja o Senhor está contigo. Tudo que você está passando, o Senhor vai lhe dar vitória no tempo certo. Daniel 6. A partir do 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu, na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e Persa. Amém? Aqui já é o finalzinho, meus amados, que eu estou falando da vitória. Mas antes de chegar essa grande vitória aqui, ó, Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Foi feito um decreto, né? Os invejosos viram que ele sempre ficava de joelho. 3 vezes por dia Daniel orava a Deus. E eles disseram, rei Dário, faz um decreto para que qualquer pessoa que faça uma petição em nome de outro Deus que não seja você, né? Então, o rei Dário era um Deus ali, né? Então, se pedir em nome de outra pessoa, qualquer um aí, que não seja você, vai ser jogado na cova dos leões. E aí o rei Dário, né, se achando, o rei sempre se achava o máximo, né? E aí ele disse, é mesmo, fez, né? Nem percebeu. De repente, o rei, ele gostava muito de Daniel, mas sem querer ele traiu seu amigo, né? E de repente, lá vai. O rei ficou agoniado sabendo que Daniel ia para a cova dos leões por causa do decreto, né? E ele foi jogado lá e o rei chamando, Daniel, cadê você? E tudo, né? E os leões tiveram que jejuar. Deus fez os leões jejuar. Os leões não sentiram fome por causa das orações de Daniel, por Daniel ser um homem ungido de Deus. E eu digo hoje para você que os leões que estão querendo lhe devorar, eles vão jejuar. Porque se Deus tem obra na tua vida, esses leões não vão te comer. Por mais que eles estejam com muita raiva de você, se é por causa do evangelho, se é porque Deus tem grande obra na tua vida, esses leões vão ter que jejuar.
E o rei Dário ficou todo feliz quando viu que o Daniel estava vivo, né? Tirou imediatamente ele de lá e jogou foi aqueles homens lá dentro. Os leões, ó, antes de chegar lá embaixo, comeram esses caras, né? Não tinha unção de Deus, só inveja, né? A pessoa invejosa, cheia de demônio. Foi comido rapidinho. E o que aconteceu? Olha a vitória aqui, ó. O rei Dário escreveu para todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Olha, a paz de Deus, né? Na minha parte é feito um decreto pelo qual todo domínio do meu reino, os homens trema e tema perante o Deus de Daniel. Ele não conhecia esse Deus, mas ele sabia que era o Deus de Daniel, o Deus Todo-Poderoso. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, opera sinais, maravilhas. Como um homem que não tinha temor a Deus falaria tudo isso, meus irmãos? Deus purinho na vida dele, esse homem se converteu. Ele salvou e livrou Daniel dos leões, né? Então, assim, que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Foi uma conversão aqui. Foi uma transformação na vida desse rei. Amém? Deus é poderoso. Vale a pena sofrer pelo nome de Cristo. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida, Paulo dizendo, por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Isso é profundo, irmãos. Paulo disse que nada ele tinha por precioso nessa vida, a não ser cumprir a carreira dele, o ministério dele nessa terra. Aleluia. Que coisa linda, que maravilha. Muitas vezes nós ficamos olhando para nosso umbigo, olhando para a nossa vida, para os bens materiais, para pessoas, sabe, que vão estar perto de nós. Paulo não tinha ninguém, irmãos, a não ser os homens de Deus que andavam com ele. Muitas vezes Paulo estava sozinho numa prisão, sem ninguém por perto. E ele mandava cartas pedindo oração: irmãos, ore por mim. Minha vida está quase sendo tirada de mim. Na Ásia mesmo, a luta foi tão grande que ele achou que já estava morrendo mesmo. Atos 20, 24. Nunca esqueça desse evangelho, irmãos. Nunca esqueça. Eu acho maravilhoso, irmãos, que isso aconteça comigo e com você, que essa unção de Deus queime em nossos corações pelo evangelho, pela causa do evangelho de Deus. Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na abundância como na escassez de alimento, tanto preso como livre, de qual forma fosse, Paulo estava feliz, irmão, porque essa felicidade era a vida eterna, amém? Que possa queimar dentro de nós isso, essa vida eterna, essa vontade de estar com Deus. Daniel 3. Aqui nós vamos falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram para a fornalha ardente, os três. E Nabucodonosor olhou e viu 4, porque Jesus estava lá no meio. E eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas se você foi lançado na fornalha ardente, irmão, o Senhor está contigo ali. Ele sempre estará contigo. Ele nunca vai te deixar. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode vir os problemas, mas vem a bênção, vem a salvação, vem a libertação. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor ali estará contigo, amém? Olha o que aconteceu, Nabucodonosor dizendo no final, quando viu que esses homens estavam tudo bem, nem um cabelo, nem um fio de cabelo foi queimado. Tirou, igual o rei Dário, né? Tirou esses homens de lá e jogou os acusadores lá, irmãos, porque sempre vai ter os invejosos. Sempre vai ter aqueles, irmãos, que muitas vezes estão dentro da igreja igual a você e tudo. Dizem que são missionários, que são isso, são aquilo, sabe? Mas tem inveja de você, mas quer ver o teu mal. Não é só fora da igreja, não, é dentro, é em todo lugar. São endemoniados, tem pessoa de todo jeito que morre de inveja de você. Por quê? Porque a luz do Senhor está na tua vida, porque brilha uma luz diferente, porque tem um chamado especial. Porque você é diferente, você nasceu no fogo e no fogo você subirá. É diferente, irmãos.
O chamado de Deus na nossa vida é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Você olha para toda a igreja e você vê os obreiros, você vê todo mundo e você sente que há uma diferença de irmão para irmão. Não é porque ninguém é mais especial do que o outro, mas é o chamado, é aquilo que Deus tem em nossas vidas. Há um chamado de expulsar demônio, de repreender o diabo, de entrar em favelas, de entrar em qualquer lugar. Há pessoas mais corajosas do que o outro, porque Deus o encheu da unção. E esses mais ousados, irmãos, são os mais sofredores, são os que o inimigo mais tenta contra eles. Eu me lembro que eu passei por tanta luta quando eu era novinha na fé. E o meu pastor dizia assim: irmã, tudo que você está passando, irmã, é porque Deus tem grande obra na tua vida. E um dia tu vai entender tudo isso. Ele dizia: faz vista grossa, irmã. Fica firme no Senhor, porque um dia você vai entender que o chamado é grande. Ele não, acredito que nem ele sabia de nada. Ele dizia por dizer, porque Deus falava com ele, né? Que era grande. E que eu ainda ia passar por muita luta. E aquilo ali não era nada. E é verdade, irmãos. A maior luta que eu passei foi a perca do meu marido. Muito grande mesmo. Porque você tem um companheiro de missões, uma pessoa que te apoia. Porque o casamento, ele não é apenas juntar duas pessoas. O casamento é propósito. É Deus juntar propósitos, né? Propósito de missões. Meu marido tinha, eu também, né? E eu sempre, assim, mais ousada do que ele na questão dos dons, né? Espirituais, de expulsar demônios, isso e aquilo. E ele sempre me acompanhando. E ele ficava admirado como que essa mulher tem tanta coragem. Eu dizia: amor, mas você pelo menos tá repreendendo, tá do meu lado, tá me apoiando ali, sabe? É muito bom a gente ter uma pessoa companheira assim, de fé, que acredita em você, no seu ministério, no louvor, em missões, em tudo que você vai fazer, né? E hoje eu sei que as lutas que eu passei lá no passado não era nada, irmão, nada, perto disso aqui. E eu posso passar por coisas maiores, porque Deus já falou comigo. Às vezes eu digo: Senhor, mas por que essa luta? E o Senhor diz: fique calmo, porque você não sabe o que vem pela frente. Então se prepare para tudo, não se apegue a nada nem a ninguém, sabe? E Ele me acalma com isso. Ele diz para mim, Deus diz para mim que eu tenho que agradecer pelos que estão aqui comigo, minhas filhas, minhas netas, gêmeos, né? Esses parentes abençoados, minha mãe, meus irmãos, meus tios e tias, vó, que eu ainda tenho minha avó viva. E o Senhor diz: agradeça por esses que estão vivos, trate eles bem, sabe? Porque ninguém vai ficar aqui nessa terra. Então, ao invés da pessoa estar só chorando pelo um que morreu, pelo um que já partiu e tá bem lá na glória, graças a Deus, que a nossa alegria é saber que a pessoa tá bem, né? Tá com Cristo e tudo. A vida eterna, Ele conseguiu. E nós ainda estamos aqui nessa luta, né? Então, falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Amém? Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Assim como Daniel também prosperou ali naquela província, né? Naquele local. Então é assim, irmãos. A prosperidade, ganhar almas para Jesus, tudo isso é para quem passa por essas lutas, tá bom? Mas tem que passar e ser mais do que vencedor. Se morrer, morreu, como eles disseram. Se Deus não quiser nos livrar, amém também. Eles sabiam para onde estavam indo, tá bom? Se morrer por causa do evangelho, glorificado e exaltado é o nome do Senhor, tá bom? Então é isso.
Se um dia eu não estiver mais aqui, eu, Edinalva Souza, e a morte for por causa do evangelho, glorifique a Deus, não fique culpando ninguém não. Glorifique a Deus. Tá bom? Em nome de Jesus. E se eu estiver, se for morte de alguma coisa normal também, amém. Chegou a hora de se encontrar com Deus. Não importa como é, amém? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Não teremos medo da morte, porque Jesus já venceu a morte. Então é isso, meus irmãos. Fechando aqui o assunto de provações, né? É martírio, é sofrimento, é tormento, por causa do evangelho. Que a gente não venha sofrer, irmão, por fazer maldade, por roubar, por matar outro, por invejar as pessoas, sabe? Que o sofrimento não seja por isso, mas seja pela fidelidade, pela piedade na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que todos que são piedosos sofrerão perseguições. Amém? Vamos orar, Pai. Muito obrigada pelas provações, porque elas têm nos feito crescer, Pai. A cada dia nós temos visto, Senhor, como o Senhor nos faz perseverar, nos faz ser bênção na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a ajudar outras pessoas que também estão passando por essas mesmas lutas que a gente. Como o Teu filho, Pastor Raimundo, falava, tudo que você está passando, você vai ajudar outros que estão passando pelas mesmas coisas que você. Futuramente você vai ajudar. E Deus tem obra na tua vida. Por isso Ele está te forjando, te dando força a cada dia. Então, meu Deus, eu não sei o que me espera pela frente, mas eu só digo gratidão eu tenho a Ti, Senhor, por todo o livramento que o Senhor já me deu e continua dando e me abençoando e me usando, Pai. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus. Que eu seja o Teu vaso escolhido a cada dia, moldado por Ti, transformado pelo Teu poder. E que muitas almas sejam ganhas para Ti, Pai. É a minha maior alegria. Assim como a alegria de Paulo era ver o fruto do seu trabalho, o fruto do trabalho de Jesus Cristo também. E eu sei que eu sou fruto do trabalho de Jesus, Senhor. Naquela cruz do Calvário, morreu, sofreu por mim, ressuscitou ao terceiro dia. Está ali, sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, meu Pai. Maravilhoso é o Senhor. Muito obrigada por todos esses homens maravilhosos, Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, obedientes a Ti até o fim. Ah, meu Deus, muito obrigada, Senhor, pelo preço que eles pagaram e no final foram mais do que vencedor em tudo. Por Daniel, Pai, que continuou orando 3 vezes ao dia. E que nós continuamos fazendo a Tua obra, Pai, apesar de todas as lutas que nós temos passado, que não é nada perto desses homens aqui, Pai. E nos deixa muito feliz, Senhor, saber que em nada tenho por precioso nessa vida, Pai, como disse Paulo. A não ser cumprir essa carreira, esse ministério que o Senhor me deixou aqui nessa terra. É o mais precioso agora, Pai. Nunca foi tão precioso fazer a Tua obra como está sendo agora, Pai. Depois de toda a luta, de todo o martírio, de ter perdido meu esposo, e que foi a maior luta minha. Mas eu Te agradeço por tudo, porque eu sei que chegou o tempo, Pai. O tempo de crescer mais e mais na Tua presença, de aprender mais de Ti, de ser madura na Tua presença. E eu só Te agradeço, porque a cada dia o Senhor tem me ensinado, Pai. E eu sei que o Senhor já me deu a grande vitória, que foi a vida eterna. E as outras coisas serão acrescentadas na minha vida, em nome de Jesus Cristo. E na vida desses irmãos que estão me ouvindo agora, essas pessoas maravilhosas, que o Senhor tem obra na vida de cada uma, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tenha um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.